Olá, amigos e irmãos, novamente nos encontramos para estudar a Palavra de Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e agradecemos a você que tem acompanhado os estudos a cada dia, que tem compartilhado esses estudos com outras pessoas e também aqueles que fazem parte do canal Hora Tranquila no YouTube e vocês que nos ouvem pelas demais redes sociais e ainda pelas rádios web Viva FM e a rádio AG7 Live. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças por mais um dia de vida que nos é concedido. Te agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente em nossa mente, nos dando entendimento do estudo que iremos fazer. Abençoa os nossos irmãos e amigos que nos pedem orações. São muitos os problemas que cada um tem enfrentado. Tu conheces as suas lutas, as suas necessidades. Dê a cada um as bênçãos e a vitória conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos a respeito de Pedro, quando recebeu a visão daquele lençol com animais imundos. E era mais ou menos hora do almoço. E Pedro devia estar com fome. Jesus usou então esta visão de animais e tal, exatamente por causa da fome de Pedro. Mas a visão não fala de comida, fala de pessoas. Pedro relutou em ir à casa de Cornélio porque era um gentil, e se Pedro entrasse na casa de um incircunciso, ele estaria contaminado, não poderia ir ao templo. Essa era a preocupação. Mas quando Pedro entrou na casa de Cornélio, nós lemos aqui em Atos 10, versos 34 a 36, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vejam aqui as palavras de Pedro. Disse, de coração, Deus não faz acepção de pessoas, nós é que fazemos. Estas primeiras palavras que Pedro citou aqui na casa de Cornélio foram de unidade no evangelho. Deus, ele não demonstra nenhuma parcialidade entre judeus e gentios. E Jesus Cristo, ele é o Senhor de todos, como disse aqui Pedro, Atos 10, 34 a 36. Amigos e irmãos, quando o Evangelho promove a unidade com insistência essencial, nós temos o sinal mais claro da atuação do Espírito Santo. Mesmo antes que Pedro pudesse terminar a pregação que ele estava fazendo ali na casa de Cornélio, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, verso 44. Vejam aqui a expressão todos os que ouviam a palavra. Aqui incluía aqueles que eram circuncidados e também aqueles que não eram circuncidados. Incluía judeus, gentios, homens e mulheres. E diante dessa inegável aprovação do céu, quem são os mortais para continuar se apegando aos muros que os dividem? A casa do centurião Cornélio se tornou o primeiro lugar em que os muros do ódio e da separação foram destruídos pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui relatado no livro de Atos dos Apóstolos a ação do Espírito Santo na vida das pessoas que se entregam a ele. Em Atos 10, versos 44 a 48, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes que estão assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Quem somos nós, amigos e irmãos, para dizer que este ou aquele não é digno de salvação? O Espírito Santo, quando ele atua, quando ele trabalha, quando a pessoa se entrega,
principais maravilhas. Nós vimos a história de Paulo na semana passada, um homem que perseguia, que odiava os cristãos, transformado pelo poder de Deus, se transformou no maior evangelista, no maior apóstolo dos gentios que nós temos registrado aqui na palavra de Deus. E então, quando estas palavras chegaram a Jerusalém, de que Cornélio havia aceito a mensagem, de que Cornélio havia sido batizado com o Espírito Santo e que também fora batizado nas águas, nós vemos que muitos em Jerusalém não gostaram. Mas, embora eles ali estivessem receosos com relação a este fato lá na casa de Cornélio, eles ficaram maravilhados com essa experiência. Em Atos capítulo 11, verso 1 a 18, você leia aí na sua Bíblia, são muitos versos, né? Atos 11, de 1 a 18. Nós aqui encontramos Pedro, ele fazendo a defesa da conversão de Cornélio. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, que é os judeus, o arguíram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo a visão que ele teve, e então ele indo à casa de Cornélio, e chegando lá, ele falou o que ele teria que falar, claro que orientado pelo Espírito Santo. E então, quando Cornélio ouviu a palavra de Pedro, ele foi batizado com o Espírito Santo e começou também a falar em línguas. E então Pedro aqui vai continuando no capítulo 11, verso 17: pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento pela vida. Como nós já dissemos, os judeus eles pensavam que a salvação era só para eles, mas eles estavam equivocados. A salvação é para todos. Jesus morreu por cada ser humano, não importa quem seja, onde quer que esteja, o que ele tenha cometido. Se ele se render ao Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados, ele é perdoado, é justificado e também ele é salvo por Jesus Cristo. Não há ninguém que não possa ser salvo. Todos quantos quiserem podem, e é só clamarem pelo sangue de Jesus, pedirem perdão, e eles serão perdoados e também serão aceitos. Nós vimos que os judeus eles tinham um preconceito com relação aos gentios, e já havia muito tempo que eles tinham este preconceito. E então os cristãos lá em Jerusalém, quando souberam que Pedro tinha entrado na casa de Cornélio, eles começaram a criticar Pedro por ter entrado na casa de um incircunciso, que era um gentil. E Pedro então foi a Jerusalém e ali lhes mostrou o que aconteceu, contou, relatou a respeito das visões, tanto de Cornélio quanto dele, de Pedro. E quando Cornélio ouviu a mensagem, ele aceitou e começou a falar em línguas. E então nós vemos que agora o evangelho começa a sair de Jerusalém e começa a atingir as regiões um pouco mais distantes. Cesareia ainda não estava muito longe de Jerusalém, mas já estavam obedecendo a ordem de Jesus, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E nós vamos ver no decorrer dos estudos, ainda que vamos fazer em Atos, que o evangelho ele chegou a todo mundo conhecido daquela época. O evangelho foi pregado. Então, como havia ocorrido no Pentecostes, os gentios também, eles falaram em línguas que as pessoas entendiam, línguas que antes eles não sabiam falar, e então eles puderam também ser usados pelo Espírito Santo para a propagação do evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo do ministério de Pedro, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.